Você deveria parar agora mesmo de ficar seguindo algumas dicas que não fazem sentido para o seu contexto. Vou explicar isso melhor. Meu nome é Edwards Miranda. Nesse canal eu falo sobre leilão de imóveis, imóveis em geral, como você pode aprender e melhorar os seus investimentos, melhorar ali toda a sua perspectiva de futuro através de leilão de imóvel. Tudo que eu falo aqui é sem roteiro, mas é com o que eu converso no dia a dia com os meus clientes. E hoje, especificamente, eu queria dar uma dica para você não seguir dicas. É um pouco irônico, eu sei. Mas uma coisa que as pessoas não entendem, de certa forma, na internet, é que o que a gente explica, o que a gente dá de dica, é sempre pensando em um contexto muito específico, ou não tão específico assim, mas pelo menos em determinados grupos de pessoas. E não quer dizer que essa dica seja útil para todas as pessoas num aspecto geral. E esse é o cuidado que você tem que ter. O que eu estou falando hoje? Eu conheci um rapaz numa reunião hoje, em que ele basicamente estava... Ele é jovem, bem jovem, e ele estava juntando dinheiro para arrematar um imóvel de leilão. Até aí, super ok. Ele tinha ainda pouco dinheiro, o salário dele não era muita coisa, ele trabalhava, eu acho que em 3 empregos diferentes, um durante a tarde, um durante a noite e um final de semana. A grande questão é que a gente conversando, coisa e tal, eu perguntei, cara, mas quanto que você tem para investir hoje? Ele falou, cara, uns 15 mil reais. Falei, pô, cara, já dá pra começar alguma coisa, já dá pra pensar. Ele, o problema é que eu ainda não consigo crédito de 100 mil reais. Aí eu perguntei pra ele, mas por que o crédito de 100 mil reais? Ele, não, porque basicamente, vocês falam sempre no Instagram, lá na rede social, que pra gente arrematar um imóvel de leilão, um apartamento da MRV, pra vender rápido. Eu fiquei olhando pra ele assim, mas por que precisa ser apartamento? Não, porque vocês falam isso. E aí eu peguei, putz, é isso. Uma coisa que você precisa entender é que, como eu disse, o que a gente ensina está baseado num contexto. E eu até expliquei isso para ele. Quando a gente explica muito de um contexto de apartamentos da MRV, é basicamente o contexto em que a gente cresceu fazendo, cresceu executando. Então, quando eu comecei a comprar imóveis de leilão, eu comprei apartamento da MRV. Por quê? Porque lá na nossa cidade, Jacareí de São José, tinha muito. Eram os mais baratos nesse formato. Entende? Eu não tinha imóveis mais baratos do que esse, então a gente começou. E a gente percebeu, começou a traçar teses ali, ela começou a fazer muito sentido pra gente. Mas não significa que seja o único imóvel útil e viável para você fazer. Quer ver um outro exemplo que se junta muito com o contexto? Você está acostumado a ouvir na internet que você precisa diversificar os seus investimentos, certo? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Cara, mas isso é uma balela se você não tem muito dinheiro. Se você tem pouco dinheiro, você ficar diversificando, você tira eficiência do dinheiro. Isso tanto para investimento financeiro quanto para a vida. Porque investimento financeiro você teria custos ali de corretagem a mais que antes você não teria. Você tem pouco dinheiro, não vai fazer diferença, entende? Mas também isso acontece para quando eu chego e falo pro cara, mas eu acho que você não deveria estar investindo. Não, eu invisto 500 reais por mês. Aí eu coloco 200 reais aqui, 100 reais ali, e eu vou juntar 200 reais para investir em leilão de imóvel. Falar, cara, esquece. Isso não faz sentido. Esse contexto de você ter diversificação, diminuir o beta da sua carteira de investimento, está relacionado a alguma carteira de investimento que tenha mais recursos. Então esqueça essa ideia de você querer ter dezenas de investimentos se você tem pouco dinheiro. A verdade é que até seu aporte de R$ 1.000, na real, não vai fazer tanta diferença assim. Então você deveria investir todo esse dinheiro em imóveis. Imóveis de leilão, porque daí você consegue duplicar esse patrimônio de forma mais rápida, e aí depois, com um capital um pouco maior, aí você começa a diversificar. Percebam que
para cada situação existe um contexto. Eu gosto de falar que as coisas que eu ensino, as coisas que diversos influenciadores ensinam, elas são como ferramentas em uma caixa de ferramentas. Você pode usar uma chave de fenda para bater num prego? Pode. É a mais eficiente? Não. Você vai pegar uma ferramenta na sua caixa de ferramentas que faça mais sentido para aquela situação. E é esse o contexto que eu quero te dizer. Nossa, eu balancei tudo aqui. É esse o contexto que eu quero te dizer. Não é porque eu falo muito que eu utilizo apartamentos da MRV para arrematar imóveis de leilão que você precisa fazer o mesmo. Hoje, na Caixa Econômica Federal, existem terrenos que estão sendo vendidos a R$2.000. Significa, se você tem R$3.000, se você tem R$4.000, é o dinheiro que você precisa para comprar esse terreno, vender. Que seja vender por 6, que seja vender por 10. Você já multiplicou o seu patrimônio, agora você já tem 10. Aí, mas e os apartamentos? Cara, os apartamentos são ótimos para um contexto específico. Que contexto é esse, Edwards? Principalmente região aqui de São Paulo. Galera que tem alguma grana melhor, não quer se arriscar em algo de menor valor, não tem muito contato com o público que compraria um imóvel de menor valor. De repente é numa região em que não tem imóveis de baixo valor. Se você for no Vale do Paraíba, basicamente não existe imóveis de leilão que estejam abaixo de R$90.000. Então é nesse contexto, é nessa ideia. Adapte, entenda aquilo que você ouve, adapte para a sua realidade, adapte para o seu contexto de vida e aí você começa a aplicar. É por isso que daí quando você fala alguma coisa assim na internet, faz A, depois B e depois C. Não, mas o A não funciona, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Por exemplo, quando eu pego e falo assim, o contexto, cara, com R$5.000 dá para você comprar um imóvel? Sim. Você vai ter que ter o financiamento. Esse imóvel vai ter que ter um valor específico para você pagar ali a entrada. Mas não dá certo se não tiver, se tiver o leiloeiro. Sim, nessa modalidade que eu estou falando é você comprar numa venda online. Percebe? É o contexto específico. Aprenda a adaptar isso. E aí você começa a olhar especificamente para todos os pontos. E eu tenho certeza que você está seguindo hoje dicas que muitas vezes não fazem sentido para o seu contexto, não fazem sentido para o seu plano de vida, para a sua ideia. Eu particularmente acho que todas as pessoas no Brasil deveriam investir em imóveis de leilão. Mas são todos que vão investir? Não. São diversos contextos diferentes. E está tudo bem. Use aquela que fizer mais sentido para você. Não sei se isso fez de fato um sentido para você, mas isso me preocupou bastante. Por quê? Eu tinha um cara de 19 anos que, cara, batalha pra caramba. Ele ia ficar atolado, ele ia esperar até ele conseguir uma renda melhor, para ele conseguir um financiamento, para ele procurar um imóvel financiado, que é um padrão MRV. E não é esse o objetivo. Não pode ser esse o objetivo. Você precisa começar hoje, da forma que você puder, naquele contexto que faça mais sentido para você. Dessa forma, você vai se especializar em algo. E aí, meus caros, quando você se especializa num ponto, o jogo vira. Por que eu falo tanto do MRV? Porque é o que eu mais arremato. Eu sou um especialista nessa área. Eu arremato imóvel de alto padrão também? Sim. Eu arremato algumas edificações em larga escala, pensando ali em construção, coisa assim? Sim. Mas o meu principal objetivo é o MRV. E aí eu começo a me especializar naquilo. Aí eu sou um expert nesse assunto. Aí eu começo a olhar com um olhar mais clínico. É esse o objetivo. Você não precisa ser o Edwards. Eu conheci um cara, pra você ter ideia, em que basicamente ele arremata imóveis de baixíssimo padrão. Imóvel de 10, 15 mil reais. Ele dá um trato no imóvel e vende esse imóvel por 100. Ele ganha dinheiro pra caramba. E é diferente do padrão de imóvel que eu arremato. Eu conheço outras pessoas que só arrematam imóveis acima de 500 mil. Tudo vai depender do seu contexto. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a não ficar travado, de verdade, em situações regras que vocês criam na própria cabeça. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no curtir, se inscreva no canal e deixa um comentário. Fala do que você gostaria de ver nesse canal, que eu vou gravar para você. Aquele abraço, valeu!